Vamos tentar aqui responder a um amado irmão no canal. Ele fez uma pergunta dizendo que esta fé está relacionada, essa fé e obras, está relacionada à salvação? Muito boa colocação, muito boa pergunta. Eu quero ler aqui o livro de Tiago, capítulo 2, versículo 17 até o 23. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé opera juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Meus queridos, no livro de Efésios 2:8, ele diz: pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós. É dom de Deus. A fé, ela não vem de nós. A fé, ela é dom, é presente de Deus. E é pela graça. Deus nos dando o que não merecemos e jamais vamos merecer. Ninguém poderá ser salvo da natureza do pecado, salvo da condenação, porque muitas vezes nós falamos a salvação, a salvo do quê? Por isso que nós fazemos essa pergunta: eu fui salvo do quê? Se a pessoa diz que foi salva do pecado, mas ela continua no pecado, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? De modo nenhum. Onde está esse texto? Vamos lá no livro de Efésios, capítulo 2. Ele diz assim, Gálatas, capítulo 2, não Efésios, Gálatas, capítulo 2, versículo 17. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Uma pessoa diz é salva, mas ela continua praticando pecados. Aquele que continua praticando pecados, e muitas vezes os mesmos pecados que ontem, antes de ontem, ele confessou, chorou e mostrou arrependimento, mas aquele arrependimento não veio da parte do Senhor, não foi pelo Espírito Santo, não foi conduzido pela palavra, porque senão ele não continuaria vivendo no pecado. É muito forte esse texto. É muito forte esse texto de Gálatas. Cristo é ministro do pecado, então? De maneira alguma. Depois logo ele diz, estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Significa, o eu pecador foi crucificado com Cristo. E o Deus santo e salvo tomou o lugar da minha natureza do pecado, escravo do pecado. Cristo tornou a nossa vida. Agora, o assunto é,
A salvação é pela graça, sem dúvida, mediante a fé. É pela graça, mediante a fé. E esta pessoa é conduzida à fé para poder crer que a salvação dela, ela foi salva dela, da vida condenada, do pecado e dos pecados cometidos, ela foi salva pela fé. A fé vem para que possamos crer que é por ela que ficamos sabendo e crendo e unido numa salvação totalmente gratuita, de graça. Nunca será por mérito, nunca será por meio de obras. O que Tiago quer nos dizer é, ele não invalida, o livro de Tiago, ele não invalida a nossa salvação pela graça mediante a fé, mas ele diz sobre o nosso testemunho com as pessoas diante de Deus, é pela graça e pela fé. A graça mediante a fé. Isso é salvação vinda da parte de Deus. Vertical. Ponto final. Agora, o nosso testemunho de que fomos salvos, o nosso testemunho de que ganhamos uma vida nova, para testemunho com as pessoas e confissão diante das pessoas. As obras vão evidenciar a fé que ganhamos gratuitamente, porque a fé também vem. O autor e consumador da fé é Cristo. É Jesus. Esse texto ele fala de relacionamento. Se nós falamos que temos fé, que agora fomos salvos pela fé, nós temos fé, mas as nossas obras. Exemplo. Eu tenho fé, fui salvo, mas daqui a pouco eu acendo um cigarro de maconha, pego um cachimbo, encho minha mesa de bebidas alcoólicas. Vivo uma vida promíscua. Vivo como casado, eu sendo solteiro. A minha conversa tem 5 palavras, 6 são palavrões. Você está vendo que a fé vai ser morta? Porque as obras não conferem. Uma vez proclamado, dito, testemunhado que nós estamos vivendo pela fé, somos salvos pela fé, as evidências dessa nossa união com Cristo, porque fé também significa união, dessa união, as evidências, o mundo procura ver. Se ele não enxerga, ele vai dizer, a sua fé é morta. Sua fé não vale nada. Porque sua fé deveria ser acompanhada por obras. Que obras são? Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais, de antemão, o Senhor já nos preparou para que andássemos nelas. O Senhor já preparou estas boas obras, obras de santidade, obra de vencer pecados, obras de ser fiel ao Senhor Jesus Cristo, ao Senhor Deus, amá-lo, ter uma vida quebrantada pela vida de Cristo, porque ele foi unido a Cristo pela fé. Estas obras que o Senhor já preparou de antemão para que andássemos, estou falando Efésios 2, de 8 a 10. É isto que o mundo pode dizer, eu quero isso que você tem, porque a sua fé, ela é provada pelas obras que você pratica. Pelas obras eternas, pelas obras celestiais, pelas obras que ligam a Deus
e agradam a Deus, satisfaz o propósito de Deus para a vida de todos aqueles que foram regenerados, foram salvos, foram libertos da sua velha criação, da sua velha criatura. Quando esta velha criatura, Deus deu fé para que ela pudesse crer que ela foi crucificada com Cristo. Se alguém estiver em Cristo, nova criação de Deus é, criatura é. 2 Coríntios 5,17. Ela creu que ela foi feita nova criatura, e essa nova criatura tem um novo proceder, um novo viver. Aí haverá testificação neste mundo pelas pessoas que convivem com a gente, com essa pessoa que diz que foi salva e está na fé. Há uma concordância. E aí causará impacto nesse mundo. Por caso contrário, a pessoa vai dizer, esta é sua fé, mas as suas obras não testificam. Olha aí o seu vício. Olha a sua prática. Olha que você não ama a igreja. A igreja é corpo de Cristo. Não tem como não reunir como corpo de Cristo. No livro de Hebreus diz que não devemos ter o costume de não congregar, como é costume de alguns. E o Senhor usa a igreja. Ele trabalha com a igreja. A igreja tem feridos, machucados, tem salvos, libertos, salvos, machucados, novas criaturas machucadas, feridas. E a igreja, ela deve funcionar como hospital, para também manifestar as boas obras, efeito da sua fé, daquilo que elas proclamam, que elas pregam. Nós, como igreja, somos templos do Espírito Santo. Vós sois templos. Vós sois, individualmente, sois. Quando nós unimos, nós formamos a igreja. Ela é formada como templos da habitação do Espírito Santo. E ali também tem joio no meio do trigo. E a possibilidade desse joio pela pregação do evangelho, pregação da cruz. Esse é o evangelho. O evangelho é a pregação da morte do pecador no corpo de Cristo do Salvador. E ressurreição do Salvador, e esse pecador que foi crucificado foi ressuscitado juntamente com ele, ganhando a vida de Cristo. Isto é o ser um cristão. Cristo habitar no interior dessa pessoa. E para o mundo, as obras, segundo Tiago, para o mundo serem manifestadas a vida do Salvador, que é santa, através do viver, do relacionamento. Quer marido com esposa com o marido, quer pais com os filhos, quer no trabalho. Então, Tiago, ele fala muito sobre relacionamento aqui e agora. Obras que testificam, que aprovam a fé que a pessoa proclama, diz que tem. Essa união em Cristo que ela diz que tem. Amém? Então tá aí tentando responder para você, meu irmão. Você vê depois no canal e eu vou passar lá no comentário para você ver esse vídeo. Queridos, se você não está inscrito nesse canal, inscreve. Se você não usa muito fazer comentário, faça o comentário. Me edifica. Muitos comentários, me dá outra visão, me ajuda, né? Nesse sentido, de comunhão, de edificação.